Olá moçada, chegou a hora da gente discutir um pouquinho agora sobre como que os dispositivos, os resistores, aqueles elementos que se opõem à passagem de corrente elétrica, podem ser associados em um circuito. Nós vamos nessa videoaula discutir a primeira maneira básica de se associar resistores em um circuito, que é a associação em série de resistores. Nós dizemos que três resistores estão associados em série quando eles estiverem ligados dessa maneira. Quando o caminho que une estes três resistores é único. Há uma forma alternativa de você identificar que os três resistores estão ligados em série, que é a seguinte. Imagine que aqui uma corrente elétrica vai percorrer esse primeiro, vai passar por esse primeiro resistor, segundo esse sentido. Percebam que a corrente, quando passar por esse primeiro resistor, ela não tem outro caminho a seguir que não seja passar pelo segundo, que não seja passar pelo terceiro. E esta é uma propriedade importantíssima a respeito da associação em série de resistores. Quando a corrente elétrica que passa em três resistores é a mesma, pois o caminho é único, nós dizemos que esses três resistores estão associados em série. Antes da gente partir para a identificação das propriedades desse tipo de associação e também o cálculo da resistência equivalente, é necessário que a gente entenda, lembre, na verdade, que os resistores eles podem ser representados tanto dessa maneira aí, essa linha tremidinha, como dessa outra forma aqui. Uma espécie de caixinha, um retângulo, tá? Essas são as duas simbologias para resistores. Pois bem, entendendo os resistores em série como sendo os resistores um colocado um seguido do outro, o caminho que os une sendo único, a gente vai identificar agora as propriedades desse tipo de associação. A primeira destas propriedades é a seguinte: como eu já mencionei, a corrente elétrica, quando passar pelo primeiro resistor, não vai ter outro caminho a seguir que não seja passar pelo segundo e passar pelo terceiro. Desta forma, a corrente que passa no primeiro é igual à que passa no segundo, que é igual à que passa no terceiro, que é igual à corrente que passa nesse trecho AB, que abriga esses três resistores em série. Esta é uma característica universal, não está condicionada a nada. Agora, a tensão elétrica nesses três resistores pode não ser igual. Na realidade, se eu tiver uma bateria de 12 volts, por exemplo, alimentando este circuito, estes 12 volts vão ser repartidos entre estes três resistores. Igualmente ou não, a gente não sabe ainda. Mas o fato é que se eu somar a DDP, a tensão em cada um destes resistores, eu vou obter a DDP, a tensão no trecho inteiro. Ou seja, somando-se a tensão em cada um destes três resistores, eu obtenho a tensão no trecho inteiro. É por esse motivo que esta associação de resistores em série também é chamada de divisor de tensão, pois a tensão que alimenta este trecho é dividida entre os três resistores, ou 2 ou 500 resistores que compuserem este trecho em questão. Bom, a gente viu que a corrente elétrica ela é igual em todos os resistores. Será que existe a possibilidade da tensão também ser igual em cada um desses três resistores? Existe só essa possibilidade, mas ela está vinculada a uma outra condição. Se a resistência do primeiro for igual à resistência do segundo e for igual à resistência do terceiro, se os três resistores forem idênticos, então, realmente, a tensão no primeiro é igual à tensão no segundo, que é igual à tensão no terceiro. Mas vejam que esta relação de igualdade das tensões, para as tensões serem iguais nos três resistores, é necessário que eles sejam idênticos. E como eu já mencionei, esta relação aqui de igualdade não está condicionada a nada. Se os três resistores forem iguais, se os três resistores forem diferentes, aqui a corrente elétrica vai ser sempre a mesma.
Essa é uma propriedade que nas videoaulas que se seguirão a gente vai invocar para resolver algumas situações problema. Muito bem, aqui pode ser de nosso interesse também determinar o valor da resistência total, da chamada resistência equivalente, que é o resistor que substitui esses três resistores. Veja só, a resistência equivalente desta associação pode ser determinada pela simples soma das resistências elétricas individuais. Esta é a equação que a gente usa para calcular a resistência equivalente de resistores em série. Bom, deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Vamos imaginar que estes três resistores que aí estão tenham resistências elétricas de 20 ohms, 30 ohms e 50 ohms. E esses três estão ligados em série. Como que eu faria para calcular a resistência equivalente de resistores em série? Soma todas as resistências. 20 com 30 com 50. Isso daria uma resistência equivalente de 100 ohms. E o que isso significa na prática? Que estes três resistores em série, do jeito que estão associados, produzem o mesmo efeito de um resistor de 100 ohms. Ou seja, eu posso substituir os três por um só, de 100 ohms, que o efeito seria o mesmo. Esse é o significado do resistor equivalente. Para memorizar a resistência, o cálculo de resistência equivalente numa associação em série de resistores é extremamente simples. Você soma as três resistências. Para resistores em paralelo, o que vai constituir o nosso próximo assunto dessa playlist de eletrodinâmica, aí o procedimento é um pouco diferente. Em poucas palavras, o que é importante vocês saberem numa associação de resistores em série? Estas propriedades. Saber que a corrente elétrica é igual sempre, a tensão pode ser igual em cada um deles, se a resistência dos mesmos for idêntica, e se eu somar a DDP, a tensão em todos os resistores, eu obtenho a tensão em todo o trecho onde esses três resistores em série estão ligados. Claro que eu estou utilizando aqui três resistores, mas pode ter dois, pode ter mais, e você adapta essas características à situação que você está enfrentando. Ok? Muito bem, meus caros. Por hora, é isso que eu tenho a lhes dizer. Fiquem atentos às próximas videoaulas que eu vou postar que dizem respeito à associação de resistores em paralelo, mista, bem como alguns exercícios. Aqui nessa parte de circuitos elétricos, isso é extremamente importante. Tem que praticar bastante, tem que fazer exercícios à exaustão. Ok? Por hora é só. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.